Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouco Platão e Aristóteles, esses dois grandes nomes da filosofia, que junto com Sócrates eles formam um pilar de todo o pensamento filosófico ocidental. Tenho em mãos alguns textos, o caderno de vocês para poder anotar. Se vocês quiserem, tem nos PDFs na biblioteca livros desses dois pensadores, que é muito interessante, até para a gente poder fazer um aprofundamento. Eu vou fazer uma explanação, então é muito superficial, mas quanto mais vocês se aprofundarem, melhor fica o entendimento de vocês. Anote no caderno e qualquer coisa, estou à disposição. Até mais. Então, continuando, os pilares da filosofia, Platão e Aristóteles, esses três, eles vão formar todo o pensamento ocidental. Então, junto com Sócrates, Platão e Aristóteles, eles fazem toda a forma do pensamento ocidental que a gente tem hoje. E eles vão ser muito importantes na escola da filosofia, na filosofia Platão por ter criado a academia, Aristóteles por ter criado o liceu. Mas isso, mais à frente, a gente consegue falar sobre isso. Para a gente poder visualizar, eu vou pegar a imagem, a escola de Atenas, pintada por Rafael no Vaticano. Então é um afresco, é uma pintura feita na parede, aonde ele retrata nesse momento, não é um momento histórico, é um momento como se ele estivesse imaginando, nesse momento o que era os filósofos reunidos. Então como se fosse um recreio de uma escola que hoje a gente já não tem mais tanto, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Então a gente tem o Sócrates aqui do lado, mas o Sócrates ele não é o ponto central. Qual que é o ponto central? Platão e Aristóteles. Então o Rafael ele foi muito feliz nessa explicação, colocando esses dois pensadores no centro. Então a gente vai visualizar primeiro Platão apontando para cima, ou seja, a prevalência do mundo das ideias em detrimento do mundo sensível, enquanto que Aristóteles aponta para baixo, coloca a palma da mão para baixo, mostrando que o mundo sensível é o que vai produzir conhecimento. Apesar das visões totalmente opostas desses dois, eles são muito amigos. Então, tanto Platão reconhecia o gênio de Aristóteles, e Aristóteles sempre respeitou o seu mestre, seu professor. Então vamos pegar Platão. Platão ele vai ser um aristocrata, então ele nasce numa família de aristocrata de Atenas, ele é ateniense, e ele tinha como ponto de partida nos seus escritos fazer uma reflexão sobre a decadência da democracia. Para ele, a democracia estava perdendo a sua força, porque ele não tinha. A democracia tinha culpado, julgado e sentenciado a morte de Sócrates. Então ele já percebeu que a democracia não poderia ser vista como uma coisa muito boa. Platão foi aquele que descreveu o diálogo socrático. Então a dialética, o diálogo e a chegar à verdade partindo de uma conversa, isso foi um método propriamente platônico. Platônico que descreveu isso. Então, foi muito importante nesse sentido, porque ele descreveu a maiêutica de Sócrates. Hoje, o que a gente sabe de Sócrates, a gente sabe por causa de Platão. Então, isso é importante a gente frisar. Ele também tinha uma diferença entre senso comum e racionalidade. Então, o Platão ele tenta fazer uma prevalência da racionalidade com relação à doxa, ao mundo das opiniões. Para ele, as opiniões são uma coisa que deve ser afastado do conhecimento humano, porque as opiniões estão em constante modificação. Então, as opiniões não podem ser tomadas como uma busca de verdade. Nós temos que usar da nossa racionalidade para chegar no mundo das ideias, que é o pensamento próprio de Platão.
Então existiria uma verdade eterna, imutável, da qual todos podem chegar. Então essa objetividade da verdade como produção intelectual, usando da racionalidade eu posso atingir a verdade e todos devem chegar à verdade de maneira igual. Então ele tinha ali um método educativo também, partindo do diálogo, do dialogar entre duas pessoas, se chegaria a uma verdade, claro, tomando como base um diálogo pautado pela racionalidade, chegaria a uma verdade, eu vou dizer universal, porque daí é uma verdade válida a todos. E a teoria da reminiscência, que é uma das teorias místicas de Platão, que diz que a alma tem um conhecimento prévio que resulta da contemplação das formas. Então, para ele, a alma viu a verdade, partindo dessa verdade, ela veio para o mundo sensível e daí se colocou num corpo físico e a partir disso ela começa a esquecer da visão das formas do mundo das ideias. Isso é muito ligado ao mito da caverna de Platão, uma história que aparece no livro A República. Então Sócrates começa a contar essa história de um prisioneiro que escapa da caverna, e nessa caverna ele estava preso e só enxergava o fundo da caverna, onde tinha sombras que eram colocadas por pessoas que aprisionaram. E esse prisioneiro, ele escapa da caverna, passando pelos guardas, saindo lá fora e encontrando o mundo verdadeiro, o mundo racional. E esse mundo racional ele é iluminado pelo sol da verdade. Partindo disso, ele resolve voltar, trazer algumas pessoas, trazer o seu conhecimento e tentar levar os prisioneiros para fora da caverna novamente. E nesse meio tempo ele é acusado de louco e as pessoas começam a dizer não, o mundo fora da caverna não existe, só existem essas sombras, e ele acaba sendo morto pelas pessoas que lá estão. Esse mito da caverna, ele vai dar muita margem para interpretação, só que a gente pode tomar uma interpretação muito mais próxima deles. O mito da caverna, então, os presos na caverna seriam as pessoas que estão presas aos corpos. O corpo aqui representa o mundo sensível. Os guardas seriam os guardas que projetam as sombras seriam os sofistas e os políticos, aqueles que buscam apenas a verdade da doxa, a verdade da opinião. O fogo seria as verdades ilusórias, as verdades que a gente está no mundo físico e aquilo que a gente toma como sendo realidade. Então, Platão ele é muito enfático nesse sentido. O mundo externo seria o mundo das ideias. O sol seria a verdade eterna, imutável. E o prisioneiro seria o filósofo que se liberta das amarras do mundo. E o prisioneiro, ele volta para dentro da caverna para tentar salvar. Então isso seria meio que uma analogia à própria vida de Sócrates. E também teria o estado ideal. Então, na República, eles tentam descrever o que seria uma visão, um corpo político ideal. E para Platão, esse corpo político seria um corpo aristocrático. Então, para ele, a aristocracia intelectual seria aquela melhor forma de governo. E ela seria comandada pelo rei filósofo. Ela é dividida em 3 classes: os governantes, que daí representariam a sabedoria, que são ligados à cabeça. Se a gente imaginar o corpo físico como sendo um corpo político, o governante seria o mais sábio, aquele que é tomado pela cabeça, pelas ideias, pela sabedoria. Os guardas seriam aqueles ligados ao coração, à coragem. Então, ficaria representado pelo tronco do corpo político. E a dos lavradores, artesãos e comerciantes, que seriam ligados ao desejo. Esses seriam associados aos membros, ou seja, mãos e pés, seriam os lavradores, artesãos e comerciantes. Isso seria uma forma de governo ideal para Platão. Agora a gente vai para um campo à parte, a gente vai para Aristóteles. E Aristóteles ele tem um pensamento diferente. Primeiro, ele não é ateniense, ele é estrangeiro, ele é da Macedônia. Ele vem para Atenas para estudar na Academia de Platão
Só que daí ele passa 20 anos estudando na academia, conhecendo grandes gênios da época. Principalmente ele teve aulas com Platão, mas ele buscava uma crítica aos pré-socráticos e principalmente ao sistema platônico. Ele não aceitava essa busca de uma verdade eterna e imutável. O que é muito interessante, porque Diógenes Laércio, um importante historiador do período helênico, ele vai escrever o seguinte: Aristóteles foi o mais genuíno dos discípulos de Platão. Então Aristóteles ele vai ser o mais próximo de um verdadeiro discípulo de Platão, porque ele não vai seguir as doutrinas do seu professor. Ele vai criar novas perspectivas, novas visões e novas explicações, fazendo um exame reflexivo desse pensamento. E quais eles teriam 3 passos dessa crítica. Ele não aceitava o componente místico religioso no método platônico, então para ele não existiria uma alma que contempla a verdade e nasce num corpo, para ele essa verdade tem que ser buscada pelo mundo físico. Então eu tenho que observar o mundo físico e com as minhas observações pautadas pela racionalidade, atingir uma verdade. Ele tinha escasso interesse pela matemática e valorizava as ciências empíricas e o método sistemático, que em detrimento ao método dialógico e dialético, ou seja, não precisa ter uma conversa, pode ser feito apenas por uma observação do mundo sensível. A sua visão política foi o que mais trouxe explicações, porque Aristóteles ele tentou visualizar a política não como um campo de política ideal, mas sim política que existia no mundo. E ele tomou a ideia de que o homem é um animal político, o homem é um animal sociável. E aquele que for incapaz de viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por ser autossuficiente, será uma besta ou um deus. Então, todo e qualquer ser humano, ele é um ser sociável. Mas essa é uma das características principais de Aristóteles, que ele busca sempre a observação. A observação nos mostra que cada estado é uma comunidade estabelecida com alguma finalidade, uma vez que todos agem de modo a obter o que acham bom. Então, para Aristóteles, a observação do mundo é aquilo que busca a verdade, e essa verdade está ligada diretamente ao melhor, ao bom. Então, ao bem comum, ao bem. Aristóteles vai fazer uma gradação, claro, nos livros dele, mas é muito importante essa visão da observação do mundo. Para ele, o mundo tem que estar sendo observado e a partir da sua racionalidade tem que ser interpretado. Ele sempre foi muito pautado pela observação. Então a gente pode associar Aristóteles com o primeiro cientista da história, porque ele vai observar o mundo e ele vai tentar entender esse mundo partindo dessas observações. Claro, teria alguns pontos da vida do conhecimento aristotélico que é muito complicado a gente trabalhar num vídeo curto, principalmente junto com Platão. Teria, por exemplo, a ideia de substância, que é uma das ideias mais complexas do Aristóteles, ou seja, a substância seria aquilo que eu produzo o conhecimento. Então, se eu vou querer entender sobre a árvore, eu tenho que ver a árvore, e a árvore é uma substância material que está no mundo. Mas também tem a ideia que essa árvore produz dentro de mim, e essa ideia seria também parte dessa substância. Então, a substância estaria presente em matéria e em forma. Mas, claro, isso fica uma próxima aula. Até agora, então, a gente viu Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo, então, de Platão, que vai num pensamento totalmente oposto ao seu mestre. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, me procurem por e-mail ou podem botar recados no próprio mural.